Capítulo 216. Voz como trovão. Ei garotas, durante a competição, eu vou cortar suas cabeças. Um homem duro que tinha mais de 2 metros lambeu sua lâmina enquanto ele estava em seu próprio acampamento e viu as forças expedicionárias de Chambord passarem. Voove! Um enorme unicórnio negro saltou para o outro lado da cerca viciosamente e rugiu. Abriu a boca e soltou um cheiro sangrento enquanto as pessoas de Chambord passavam. Havia também um guerreiro em um conjunto completo de metal apenas com os olhos expostos. Seus olhos mostraram seu espírito assassino quando ele se levantou rapidamente no acampamento de seu reino. Com os olhos fixos em todos que passavam, ele segurava a espada que ainda pingava sangue em suas mãos como se fosse atacar a qualquer momento. Fei, que estava no Tornado Negro, ouviu muita conversa. Uma bandeira com 2 cabeças de cachorro. Qual reino tem essa bandeira? Não tenho certeza, mas pela aparência, eles são apenas um pequeno reino. Ei, pequeno reino, eles são como espectadores nesta competição, mas o que eles estão montando? Essas são as bestas flamejantes de nível 4. Poderia ser o reino de Xishui. Mas o rei de Xishui não é tão jovem assim. Olhe para o jovem que lidera a tropa, ele provavelmente é o rei. O que ele está montando? Eu nunca vi essa besta antes. Cavalo. Não parece um cavalo, está parecendo mais como um cachorro. Besteira, como um cachorro pode ser tão grande assim? Fei e suas tropas passaram pela maioria dos locais de acampamento enquanto todos os outros olhavam para eles. Entre os 250 reinos afiliados, havia reinos que eram prósperos, e havia reinos onde até os reis estavam envoltos em peles de animais como velhos caçadores. A força expedicionária de Chambord estava usando uma armadura brilhante, e isso atraiu muitos olhares invejosos e invejosos. Especialmente as feras flamejantes de nível 4, que os senseias estavam montando. Aqueles que fizeram muitos guerreiros de alto nível babarem de inveja. Pessoas que eram ousadas o suficiente até seguiram atrás das tropas e queriam saber o quão poderosa esta tropa, que era composta de menos de 100 soldados, era. Rei Alexander, este espaço ao lado do rio pertence a Chambord. O capitão que liderava o caminho era muito amigável. Ele apontou para o acampamento perto do rio. Este era um espaço vazio de cerca de 20 acres. Era muito plano, e ficava ao lado de um rio que percorria a maioria dos locais do acampamento. Desde que havia uma camada fina de grama e estava ao lado das fontes de água, este local era muito apropriado para acampar. Este espaço vazio foi bloqueado por correntes de ferro e pilares de pedra de sítios pertencentes a outros reinos, e um pilar de pedra de 10 metros de altura com a grande palavra Chambord estava gravado no meio de tudo. Sua Majestade, meu nome é Torci. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar alguém para me chamar no 1º Batalhão da Legião Blizzard. Desde que vocês viajaram por um tempo, todos vocês devem estar cansados. Eu não vou incomodar vocês por muito tempo. Acredito que nos veremos em breve. Este capitão chamado Torci foi muito simpático. Pelo que ele disse, ele era um membro do 1º Batalhão da Legião Blizzard, uma das 10 melhores legiões do Império. Isso surpreendeu Fei um pouco. Depois de liderar Fei e os soldados de Chambord para o acampamento, Torci também deixou um livro de regras e diretrizes que todos tiveram que seguir durante a competição, e então ele foi embora. Torci foi muito esperto na maneira como falou. Ele não parecia estar muito perto de Fei, mas mostrou sua simpatia. Depois de dizer tchau a este capitão Torci, a força expedicionária começou a se instalar. Ao contrário dos acampamentos temporários que eles montaram ao longo do caminho até aqui, os acampamentos desta vez precisavam ser usados por cerca de um mês, e tudo precisava ser firme e resistente. O próprio Oleg assumiu a liderança para instruir e trabalhar com os soldados para construí-los. Muitas tendas confortáveis e extravagantes e materiais de construção mágicos que foram comprados no Portão das Águas Termais eram agora muito úteis. As pessoas que seguiam a força expedicionária de Chambord viram a palavra no pilar de pedra no centro do acampamento e sabiam de onde vinha essa tropa. A maior parte da expressão dessas pessoas tornou-se séria quando voltaram apressadamente para seus acampamentos para relatar essa notícia a seus reis.
Merda, então esses caras são os assassinos de Chambord. Eu tenho que contar Sua Majestade sobre esta notícia. Nós não devemos provocá-los. O rei de Chambord que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado não é alguém com quem nós, o reino afiliado de nível 4, podemos lidar. Chambord. Eles são de Chambord. Não podemos ficar contra eles. Parece que o jovem de cabelos negros que montou aquela besta estranha deve ser o rei de Chambord, que é realmente famoso agora em São Petersburgo. Ele é tão jovem. Inacreditável. Ele realmente derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado do Palácio dos Cavaleiros Imperiais. Esses tipos de pessoas, só podemos tratar como amigos e não inimigos. O rei de Chambord que veio de uma maneira leve e inesperada. O resultado da Batalha da Montanha das Duas Torres é generalizada. Ei, eu vou deixar você aproveitar a sua fama por agora. No entanto, o Palácio dos Cavaleiros Imperiais não deixará você ser tão arrogante por muito tempo. Depois de receber o relatório de seus subordinados, alguns reis que estavam com inveja das feras flamejantes de nível 4 se livraram de sua ganância. Esses reis tinham suas fontes confiáveis de informação, e todos sabiam sobre o resultado da batalha na Montanha das Duas Torres. Eles sabiam que alguém que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado não era alguém que eles poderiam ir contra, e eles se tornaram muito calmos e não planejaram mais nenhum truque ou conspiração. É claro que nem todos os reis tinham bons fluxos de informação. Embora a notícia da Batalha das Montanhas das Duas Torres não fosse nova, para os reis cujos reinos eram remotos e não podiam entrar em São Petersburgo para acessar qualquer coisa, o rei de Chambord não foi alguém que derrotou um dos 10 cavaleiros executivos do Palácio dos Cavaleiros Imperiais, mas um rei de um reino filiado de nível 6 fraco. Com base na idade de Fei, eles não achavam que Fei era muito problemático. Alguma ganância começou a transbordar. Isso não é justo, porque Chambord, o reino afiliado ao nível 6, pode desfrutar de um acampamento de alta qualidade que somente outros reinos afiliados de nível 1 ou nível 2 podem desfrutar. Essas pessoas de Chambord estão sendo tratadas de forma muito favorável. Alguns dos reis questionaram. Antes que esses reis pudessem se mover, alguém já o fez. De repente, uma voz alta soou como se fosse um trovão. Todos nesses locais de acampamento dentro de 10 quilômetros ouviram isso claramente. Rei de Chambord, eu, Kelod, desafio-te a uma batalha. Amanhã, no primeiro campo de treinamento de espadas, estarei esperando por você. Esta voz ressoou no céu. Cada rei solitário ouviu essa voz e todos ficaram chocados. Kelod. Ele é o número 7 entre todos os 10 cavaleiros executivos. Ele é alguém de poder e influência, e ele já vai desafiar o rei de Chambord. Parece que o fato de o rei de Chambord ter derrotado o Cavaleiro do Sol Dourado trouxe alguma vergonha ao Palácio dos Cavaleiros Imperiais. Todos os rumores em São Petersburgo prejudicaram a reputação do palácio, e é provavelmente por isso que um cavaleiro executivo desafiou o rei de Chambord em menos de 10 minutos após sua chegada. Esta é uma ótima oportunidade para ver se o rei de Chambord é tão invencível quanto ele é nos rumores. Fei ouviu essa voz também. Kelod. Quem é ele? O rei foi capaz de dizer pelo tom da voz que este desafiante não era fraco. Pelo menos, esse desafiante era mais forte que Sultan. É por causa do meu rosto. Meu rosto automaticamente provoca as pessoas para me desafiarem. Porque há pessoas me desafiando o tempo todo. Ou eu sou muito gentil para que todos sintam que podem se exibir na minha frente. Sua Majestade, Kelod é o número 7 entre todos os 10 cavaleiros executivos, e ele é muito mais forte que o Cavaleiro do Sol Dourado Sultan. Ele é tecnicamente um guerreiro da geração antes de você, o velho Zolaski relatou. Ele e Modric passaram muito tempo na coleta de informações e, embora o sistema de coleta de informações de Chambord fosse realmente ruim e quase inexistente, as informações sobre os cavaleiros executivos, que eram realmente famosos e conhecidos no Império, eram pelo menos reunidos em um certo grau. Outro cavaleiro executivo. Fei esfregou o queixo. Ele instantaneamente sabia por que ele foi desafiado. Diz o ditado: depois de vencer os jovens, os anciãos virão, então ele está aqui para a redenção.
Mas se esse cavaleiro número 7 perder, ou número 3, número 2 ou número 1 dos cavaleiros executivos virá e me desafiará também. Não é o mesmo que cutucar um ninho de vespas? Fei pensou. Desta vez, eu tenho que ser tão cruel e dominador que ninguém se atreve a me incomodar novamente.